Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Referência Alimentação. Se você está chegando aqui agora, eu sou Tânia Mara, nutricionista, e eu trabalho com negócio de alimentação. E nesse vídeo eu vou falar sobre estoque. Como que você faz para gerenciar o seu estoque, para organizar ali, criar uma estrutura. O estoque, ele é assim, ele não precisa ser um bicho de 7 cabeças, né? Tem gente que às vezes tem medo, fala, eu preciso gerenciar. Às vezes, dependendo da empresa, o estoque, se ele não tem uma estrutura, uma organização, ele pode representar um custo muito alto para o seu negócio. E o estoque, ele é assim, para casa, geralmente a gente chama de despensa, né, ou negócios menores. Quando é uma empresa maior, muitas pessoas chamam de almoxarifado. Mas nada mais é do que um local onde você guarda todos os seus produtos ali que você adquire para o seu negócio e vai usando. Seja alimento, seja descartável, seja produto de limpeza, de higiene. Então precisa ter um local ali onde você guarda, onde você organiza tudo, os produtos que você vai utilizar. E não importa o nome que você vai dar. Então você só precisa adaptar para o seu negócio. Então tem algumas ferramentas, regras, rotinas, algumas coisas que a gente precisa seguir ali, que independente do tamanho que seja a sua empresa, se é em casa, se é um negócio externo, se é uma empresa maior, né, independente de como seja, você vai adaptar, vai utilizar ali alguns controles para poder gerenciar esse estoque. Então, como que funciona, primeiro, lá esse espaço? Você tem que avaliar onde é mais fácil, onde é um local melhor para que você consiga montar estantes, prateleiras, freezers, refrigeradores, dependendo do espaço, do negócio que você tem, às vezes até uma câmara fria, uma câmara congelada é viável também. Mas se for na sua casa, você pode adaptar também, de repente, um cômodo, um espaço ou uma área ali dentro da sua cozinha mesmo, que seja essa despensa, mas ela precisa ser muito bem controlada. Tem que ter uma pessoa que fique responsável por receber, por organizar, por guardar tudo, retirar os produtos do estoque, porque senão você não tem controle e aí você não sabe se o custo do seu produto realmente está sendo aquilo que você calculou, ou se você está tendo prejuízo, ou se os preços mudaram muito e você precisa reavaliar isso. Então é complicado, você precisa gerenciar ele para saber a realidade do seu negócio, se você realmente está gastando mais ou menos, ou se você está mantendo um equilíbrio ali. E um exemplo, como que eu abasteço de repente esse estoque, né? Então, dependendo do seu produto, você pode adquirir ali semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, então tudo vai depender do espaço que você tem e de como você usa esses seus produtos. Porque às vezes é mais viável você estar completando o seu estoque toda semana, uma vez por semana. Ou às vezes, dependendo do produto, você fala assim, não, esse produto eu consigo manter ele por fazer a compra a cada 15 dias ou a cada 30 dias, porque não é viável de repente por conta do frete, ou eu tenho espaço para esse produto. Então, tudo isso você só vai saber se usar as ferramentas de controle. Se você tiver planilhas ali que vai dizer para você, através de números, né, quanto você usa, o que é viável, o que não é, se você tem dinheiro parado ali, porque às vezes você fala assim, mas eu não tenho dinheiro no meu negócio para reinvestir, para me reestruturar, e aí quando você vai fazer um levantamento, o seu dinheiro tá tudo parado lá no estoque, com um produto que não tem muita saída. E aqui eu vou mostrar para você então algumas dessas ferramentas, para que serve, como usar e depois a gente vê como que você pode adaptar isso para o seu negócio, tá? Independente do tamanho, eu volto a frisar para você, porque às vezes a gente fala assim, mas isso aí não serve para mim, só serve para empresa grande. Não,
Isso serve para empresa pequena, para empresa média, para empresa grande, seja você MEI, trabalha em casa, serve também. Ah, mas a estrutura é diferente. Então, o que que é diferente? É só o tamanho. Às vezes o tamanho da equipe, porque o outro tem 10 funcionários, você só tem um. Então, a diferença tá nisso, mas o sistema, o estoque, a manipulação, a oferta de produtos, é tudo a mesma coisa. Então, se encaixa, tá bom? E eu digo para você também, de empresas maiores, às vezes você pode falar, ah, mas eu não tenho isso, é muito complicado fazer. Mas tem empresas grandes que às vezes também não têm essa gestão. E quando a gente chega lá para implantar, todo mundo acha muito novo, tem um tempo que as pessoas precisam se habituar àquilo, às vezes ela esquece de como fazer, ou às vezes ela esquece até de fazer aquele controle, então tem que ser uma coisa diária para você ir acostumando com isso. E quantas vezes eu cheguei em clientes que não tinham organização nenhuma e a gente tem que começar o processo tudo do zero. Aí você vai ver o estoque, é uma bagunça, uma desorganização, ninguém sabe o que tem ali. Aí às vezes vai fazer um prato, falta ingrediente, aí você tem que falar pro cliente que não tem aquele ingrediente, aí cancela tudo. Ou então, às vezes, passa dias e você vai descobrir, vai fazer uma arrumação lá e descobre que os ingredientes estavam tudo guardado em um local ali que ninguém sabia, ou acabou vencendo, e aí vai pro lixo. Então, é dinheiro jogado fora. Essa desorganização existe sim em muitos locais. E a gente precisa arrumar isso. Primeiro, é estabelecendo uma pessoa que vai ser responsável por aquilo ali, por receber, por retirar, né? Não pode ser um local onde todo mundo tem acesso. Tem cozinhas que é assim, acabou o óleo, aí o cozinheiro vai lá dentro do estoque e pega o óleo. Aí vai a pessoa lá do doce, acabou o açúcar, vai lá no estoque e pega o açúcar. Aí vai o outro, acabou o álcool em gel, acabou. E aí todo mundo entra, todo mundo pega, ninguém anota nada. E aí você perde totalmente o controle ali, você não sabe quanto você tem de dinheiro ali, ou nunca bate a contagem de estoque quando você tem que fazer. Às vezes você compra produtos para uma semana e o produto acaba não dando para uma semana e você não sabe para onde foi, o que aconteceu. E isso quebra muita empresa, né? Ele leva à falência. Tem um problema aí muito grande de gestão, de controle, e que você precisa definir algumas regras, e aí com o tempo você vai se estruturando e você vai ver como diminui o custo da sua empresa. Em algumas dessas empresas a gente fez assim, quando nós definimos a pessoa, organizamos estoque, tudo, aí a gente começou a implantar os controles ali. Aí o funcionário ia para receber um produto, aí ele começou a avaliar como vinha o fornecedor. Quando era produto refrigerado, ele começou a ir avaliar a temperatura do caminhão, a temperatura do produto que estava vindo. No começo foi super difícil, porque nem sempre os entregadores, eles gostam, é claro, porque muda a rotina deles, né? Eles não gostam de ser avaliado. Eles estão acostumados a sempre chegar para a entrega e você nunca verifica nada. Então, a partir do momento que você começa a pesar, olhar a validade do produto, o rótulo, ver temperatura, analisar a embalagem, né? Várias dessas coisas, eles começam às vezes a se incomodar, porque antes ele não se importava de como ele entregava para você. Quando você começa a avaliar isso, ele, opa, alguma coisa mudou aí, alguma coisa está acontecendo, então eu vou precisar ter mais cuidado, eu vou precisar ter mais controle. Então, diretamente você obriga o seu fornecedor a também ter controle. E as pessoas realmente não gostam disso. E é normal, isso é natural, em qualquer lugar. É tudo questão de se adaptar. Depois, com o tempo, aí as pessoas já vão entrando no ritmo, já vão acostumando, e aí não tem mais problema. Você vai ver que flui o serviço da sua empresa. Você acaba tendo mais eficiência com isso, né? Então, são 7 ferramentas aí que a gente vai estar falando agora, que é o seguinte. A primeira são as fichas de controle. O que são essas fichas de controle? Se você não tem um sistema, né? Vamos supor que você começou o seu negócio, você ainda é pequeno, você não desenvolveu ali um sistema ainda de controle, de vendas, tudo na sua empresa.
Então você pode começar manual. Nessas fichas você vai ter ali uma para cada produto, onde você vai anotar a entrada daquele produto, a saída. De repente eu vou para a cozinha, eu vou produzir. Nós geralmente temos saídas diárias, né? Quando vai para produção, eu vou anotar ali, vou dar baixa. Aí eu tenho o custo daquele produto também, né? O saldo que eu tenho no estoque para mim controlando. E eu consigo até aumentar essa planilha e colocar ali qual que é a quantidade mínima que eu posso ter. Se de repente eu faço compra semanal, então até a minha próxima compra, qual que é a quantidade mínima e máxima que eu posso ter daquele produto? De repente máxima por questão de espaço que eu delimitei ali, que eu defini no meu estoque, mínima para não ter o risco de faltar, mesmo que eu esteja com a minha capacidade máxima ali funcionando, né? Então, esse controle tem que ser feito diário e ele tem que ser feito sempre que sair, nem que seja um palito, um fósforo dali. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, depois eu anoto, pega lá, depois eu anoto. Não anota, a gente esquece. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer empresa que está suscetível a isso. Então você fazendo essa ficha, esse controle, acostumando a fazer essa entrada e saída, mesmo que você esteja corrido, mesmo que você esteja na capacidade máxima ali funcionando, falar, agora não dá tempo. Tem que dar tempo. Do jeito que você pegou o produto, você precisa anotar ali nessa fichinha. E aí no final do dia você tem um controle de tudo que entrou e tudo que saiu. Quando você vai fazer o fechamento do mês, você consegue levantar ali os seus custos e saber quanto você usou daquele produto durante o mês, qual que foi a média do custo que você teve com ele, porque de repente você pode pagar valores diferentes ou fornecedores diferentes que você pode ter ali. Então ela ajuda muito você a se controlar ali no dia a dia. Então esse é o básico que você precisa ter, que é essas fichas de controle. E tem que ter um responsável para preencher, do mesmo jeito que o responsável está lá recebendo os seus produtos e avaliando, né? Porque muitas vezes na avaliação a gente acaba vendo alguns problemas, principalmente quando entregam pra gente, e aí a gente já tem que devolver na hora. Um exemplo disso é o seguinte, quando eu recebia muito pedido de hortifruti, então às vezes os fornecedores, já tive problema com alguns fornecedores assim, ele trazia aquela caixa de batata, de alface, era lindo o produto, então a gente fazia conferência, quantidade, olhava tudo. Aí quando a gente ia usar, a gente geralmente chegava num dia anterior, aí no dia seguinte, quando a gente ia usar, aí a gente olhava lá aquela caixa, retirava os primeiros, e os de baixo estavam super feios, às vezes não dava nem para utilizar, porque tinha um produto podre. Então a gente começou a tirar foto, ligar para o fornecedor, reclamar. Então você geralmente faz isso uma vez, duas vezes, na terceira vez já não dá mais. Aí você ou troca de fornecedor ou você começa a abrir tudo na hora do recebimento. Então, quando você pega e chega o produto, você olha, às vezes tá até bonito por cima, mas aí você começa a olhar, ver por baixo, avaliar, analisar bem, você consegue ainda, não tá legal, devolve, já li, evita mais transtorno, mais dor de cabeça, porque às vezes quando acontecia da gente ver na hora de usar, aí ou eu tinha que usar daquele jeito e ainda reclamar com o fornecedor, ou eu tinha que às vezes devolver e acabava ficando sem o produto e tinha que repor com outro produto do meu estoque, que às vezes o custo até elevava, porque o meu outro produto nem sempre era o mesmo preço, né? Então esse é um controle que, se você fizer muito bem feito, já vai melhorar muito o seu processo aí também. Aí nós temos também uma segunda ferramenta, que é o critérios de avaliação de estoque. Para que serve isso? Geralmente eu tenho um item lá, como por exemplo, eu tenho sal. Aí eu comprei uma quantidade de sal lá no dia 1º. Aí de repente eu precisei fazer uma outra compra lá no dia 10. Aí no dia 1º eu paguei R$1. Aí no dia 10 eu paguei R$1,50 no quilo. Aí depois no dia 20 eu precisei fazer outra compra. Aí eu paguei R$1,70. Aí, chegando no final do mês, ainda no dia 30, eu precisei fazer outra compra. Aí eu paguei um pouquinho menos, R$1,30.
Só que aí foi se misturando esses produtos lá no meu estoque, porque eu não cheguei a zerar para chegar a outra quantidade, não, tinha um pouco ali e eu fui utilizando. Então, como que eu faço esse critério de avaliação? O mais usado, nós temos aí 3 tipos para se usar, mas o mais usado nos negócios de alimentação é um custo médio. Então, por exemplo, se eu tinha lá uma quantidade de sal R$ 1, aí chegou outra quantidade a R$ 1,50. Então, eu somo o que eu tinha no estoque com o que chegou, e aí eu somo os valores deles e faço uma divisão, faço a média. Então, eu pego o valor, a quantidade que ficou, pego os valores, faço essa média e aí a partir daquele momento todos os meus produtos que estão ali no estoque vai começar a dar saída para a cozinha, para a área de manipulação com aquele valor médio. Aí depois na outra compra chegou com um outro valor diferenciado. Então eu vou fazer a mesma coisa. Aí vamos supor que chegou lá 10 quilos. Aí eu tinha 3. Então eu vou pegar, eu tenho 13, aí eu somo o valor de todos, divido por 13, preço médio. Aí começa a sair com preço médio. Então esse é um critério de avaliação de estoque, para não ficar dando erro nos seus custos, nem problemas, dor de cabeça, até em questão fiscal, né, burocrática. Se for precisar emitir nota, você tem que ter as notas de entrada, as notas de saída, aí você tem esse critério de avaliação e vai utilizando sempre a média. Aí a pessoa que está responsável lá pelo estoque, ela mesmo já pode fazer esse cálculo, ou na hora que você tiver o sistema, o próprio sistema já também faz essa avaliação. E aí a terceira ferramenta são os níveis de estoque. É um controle que você faz para que você também não fique no vermelho, não tenha desperdício, né? E aí você consiga trabalhar tranquilamente ali durante o seu mês. Então você avalia, faz o cálculo de quanto você utiliza durante o mês, do espaço que você tem ali para armazenar, para também, às vezes, dependendo das condições que ficar armazenado, você pode acabar perdendo o produto, né? Então, das condições que você tem ali no espaço, das condições financeiras que você tem ali, capital de giro também. Então, você vai avaliar tudo isso, vai fazer um cálculo de quanto você precisa e vai começar a trabalhar em cima daquele cálculo. Então, sempre acompanhando quanto tá saindo, quanto tá entrando, quanto eu preciso, quanto eu tenho em caixa, quanto isso aqui representa para mim, qual que é a quantidade de consumo ali geral. Então, esse controle são níveis de estoque. Então, você sempre vê, se o estoque de repente ele está no nível vermelho, significa que ele está abaixo do mínimo que você precisa. Ou então, se ele está no ponto médio, ponto de equilíbrio, é porque você está usando conforme está chegando, você tem uma quantidade legal, o seu capital de giro está legal também. Então, é o ideal. Ou então, você tem que ver esses níveis, se de repente você não está estocando muito de um produto. Às vezes você vê uma promoção lá e fala, nossa, eu vou comprar isso aqui que eu vou pagar bem mais barato. Só que aí aquele produto que você está comprando, às vezes vai demorar 3 meses para sair ou mais. Então você vai empatar dinheiro num produto que não sai tanto, sendo que você precisava de outros produtos. E aí da onde você vai tirar esse dinheiro, né, para repor os outros produtos? Como que vai ficar o seu caixa? Até em questão da contabilidade, porque aí você compra muito de um produto no mês, aí você eleva seu custo no mês e aí no outro mês você acaba tendo uma queda. Então, esses controles é um nível de estoque que você precisa estar conferindo ali durante o mês. E eu sei que é muito serviço, muita coisa que a gente precisa fazer, por isso que é a importância de ter alguém ali te ajudando para fazer esses controles, tá? Para não ficar perdido. E aí uma quarta ferramenta que a gente tem é a relação de notas fiscais. Então vamos supor, você foi lá realizar suas compras, seja nota fiscal, cupom fiscal, né? E aí você faz uma relação, tem uma planilhinha ali, você chegou com seus produtos, você vai ter ali, separar por categorias. Então eu tenho produtos de limpeza, descartáveis, dentro dos alimentos eu tenho os perecíveis, os não perecíveis. Então o que seriam os perecíveis? Os refrigerados, né, os congelados, ou os hortifrutis, né, que se estragam muito mais fácil. Os não perecíveis, geralmente latarias, sacarias. Então eu vou
categorizar ali. E aí eu vou fazer a minha relação de nota fiscal, de entrada, ali os valores, tudo. Porque eu vou saber detalhadamente no final do mês, no fechamento, quanto eu gastei com cada categoria. E aí eu vou conseguir analisar. Se de repente eu estou usando muito produto de limpeza, então por que eu estou usando muito produto de limpeza? O que aconteceu? Será que estão usando a mais do que o necessário? Então, porque aí é desperdício, não vai mudar a eficácia do produto, né? Se eu de repente uso ali hipoclorito de sódio para higienizar minhas bancadas, meus utensílios, eu tenho uma quantidade a ser utilizada ali, uma proporção. Se eu usar mais, vai higienizar mais? Vai matar mais bactérias? Não, ele não vai mudar o poder de eficácia, eu não posso usar menos. Mas eu usar na proporção correta, não vai resolver eu usar mais. Eu só vou desperdiçar produto. Então, você começa a avaliar como que você está usando os produtos ali no seu negócio. Ou, de repente, você tem ali um produto perecível. Aconteceu isso comigo numa cozinha. Eu comprei uma quantidade para fazer uma salada de acelga. Aí eu comprei uma quantidade de acelga lá. Tinha 40 quilos. Aí eu vi que aí a pessoa começou a fazer a salada e de repente chegou para mim e falou assim, olha, a salada não deu, né? E eu inclusive já contei isso em outros vídeos, a salada não deu. Eu falei, como assim não deu? Eu calculei, fiz tudo certinho, era para dar X vasilhas, X cubas ali, né? Que a gente tinha na quantidade certa. Não deu. Aí eu fui ver. Então, quando eu fui analisar, a selga, mas ela é uma cabeça grande assim, e aí ela vai chegando no talo, que é aquela parte mais branca, né? E a pessoa, ela vinha cortando, quando chegou mais ou menos um palmo, chegar no talo, dessa parte final, a pessoa jogava fora, ela descartava, porque ela achava que não precisava usar. E não, entendeu? Aí eu fui explicar, fui ensinar ela a fazer aquilo, embora a gente tinha os treinamentos, tudo, mas não sei se foi por descuido, desconhecimento, ou alguma coisa que a gente deixou passar ali mesmo, né? Nós mesmos deixamos passar. Então ela estava cometendo ali um desperdício. E isso você consegue avaliar em todos os seus itens. Então, quando você faz essa relação de notas fiscais, você chega lá no fechamento do mês e consegue ver, poxa, isso aqui aumentou muito. E aí você faz de mês a mês. Então, você consegue acompanhar durante o ano e ver, ó, isso aqui eu gastei muito aqui, isso aqui a gente consegue melhorar, isso aqui diminuir. E aí você vai enxugando ali seus custos. Você consegue com isso também conhecer a sazonalidade do seu negócio, né? Então vamos supor, eu falo assim, no verão eu vendo mais determinado prato X aqui. Então eu consigo ver a entrada ali de nota fiscal, as minhas compras que eu realizei naquele período. No outro período, lá no inverno, eu costumo de repente vender mais os pratos quentes, mais legume refogado, mais sopa, né? Então eu começo a ver essa minha sazonalidade e ver a quantidade que eu preciso comprar em cada época daqueles determinados produtos. Então o controle ele fica muito mais fácil de você visualizar ali e de você conseguir encontrar de repente algum erro se tiver ali no seu negócio. Aí a quinta ferramenta são os inventários, né? Aí a gente tem aí dois tipos de inventários, são os permanentes e os periódicos. Mas para que inventário? Eu não preciso disso. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu tenho ali o meu inventário permanente que eu utilizo, que seria mais aquelas fichas de controle, lá a primeira ferramenta que eu falei para vocês, né? Então aquilo, como é um controle diário, eu consigo saber entrada, saída, né, saldo de estoque, isso é um inventário para mim. Mas aí a gente tem aquele inventário periódico, que é quando a gente faz a cada 15 dias ou a cada 30 dias, né, que é uma contagem e uma pesagem de tudo que você tem ali para ver se os valores, as quantidades está realmente batendo. E esse periódico, ele é muito utilizado por empresas, principalmente quando tem que fazer auditoria, né? Então a gente precisa sempre estar com tudo certinho ali, tudo documentado.
E sempre que a gente faz essa análise, às vezes alguma coisinha acaba não batendo, ou falta produto, ou sobra produto, e aí a gente tem que estar ali consertando, né, corrigindo, que é o acerto de estoque, que é a próxima ferramenta que a gente vai estar falando. Mas na verdade, assim, como que acontece? A pessoa recebeu, eu dei entrada no meu produto, veio outro, tirou, vou dar saída. Teoricamente, tá tudo certo. A hora que eu fizer o meu inventário periódico, vai estar tudo certo. Mas na prática, não é bem assim que acontece. E por várias vezes eu já fiz esse inventário periódico e aí o resultado não batia e a gente tinha que avaliar o que tinha acontecido. De repente o pessoal vinha, retirava um produto, não usava tudo, aí voltava para o estoque e aí as pessoas esqueciam de tirar aquele da planilha, de dar a baixa ali e o produto tinha retornado para o estoque, então aí acabava sobrando no final do mês. Ou então faltava no produto, eu vou lá correndo pegar mais um item, aí é rapidinho, e sai correndo. Aí nisso a pessoa que está cuidando do estoque tá lá com o fornecedor recebendo. Aí falando, depois eu anoto. Aí depois passou, a pessoa esqueceu, não anotou, e aí vai faltar lá no meu estoque aquele produto, porque aí ninguém lembrou mais. Mesmo que você tenha o controle. Isso já aconteceu comigo em empresas grandes. Nossa, era uma dor de cabeça terrível. Todo dia um controle. A gente teve que fechar a porta, a gente teve que pôr sistema de campainha para pedir. Aí o pessoal reclamava, aí falava que demorava. Então, é assim, é um transtorno, né? Sempre vai ter gente reclamando, mas a questão é, o estoque, ele tem que ser, tem que funcionar com regras. Ele tem que ser muito bem estruturado ali, porque senão dá muita diferença. E aí a gente vai para a sétima ferramenta, que é o acerto de estoque. Então, se eu tenho muito dessas diferenças, o que que acontece? Até por problemas fiscais, a gente tem que tomar cuidado, porque eu tenho que fazer aquele acerto, porque eu não posso ter produto sobrando nem produto faltando. Se eu tenho o produto, de repente, sobrando no meu estoque, eu vou ter que dar entrada neles novamente, como se eu tivesse comprado aqueles produtos, para não ficar essa sobra. Agora, se eu tenho um produto faltando no meu estoque, é como se tivesse produto sumido, eu vou ter que dar baixa, como se ele tivesse saído naquele dia. Mas esse é um grande problema que já aconteceu também em uma das cozinhas, que foi o seguinte, a pessoa tinha dado uma diferença muito grande, aí a pessoa foi lá e deu baixa no sistema de toda aquela diferença. Aí o custo daquele dia subiu lá para cima, o gráfico assim no sistema estourou. Quando isso caiu lá na central da empresa, então deu um problema, aí ligaram, aí foram verificar. A cozinha teve que passar por auditoria. Aí a pessoa que cuida de estoque levou uma advertência porque não estava controlando direito. Então deu assim um problema muito grande. Por isso que tem que ser um negócio muito bem controlado. Aí o que essa pessoa ainda falou pra mim? Que depois disso, né, que ela aprendeu, além dela controlar, mas se acontecesse de dar alguma diferença de novo, em vez dela dar baixa tudo num dia, ela anotava lá no papel a quantidade e ela ia dando baixa de uma quantidade a mais por dia. Então ela parcelava aquilo e ia dando baixa em dias diferentes para o custo não elevar tanto. Porque além dele dar esse pico, o que acontece? Ele trava até no financeiro. Aí às vezes eles não liberam dinheiro para você poder fazer outras compras, porque considera que aconteceu um erro ali e você acabou gastando muito. Então, vamos analisar, vamos ver o que está acontecendo para a gente poder acertar. Então tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente se você trabalha numa outra empresa com muitas pessoas ali, tá? E aí se você é um funcionário, de repente, fala assim, tá com um sócio, ou faz parte de um grupo, né? Então, de uma franquia, eu preciso analisar muito bem esse estoque para não acontecer esses problemas, porque além disso, você ainda de repente vai ter que pagar imposto a mais, porque você não está controlando muito bem o seu estoque. Então, você tem que fazer um acerto
e esse acerto ele precisa ser também estudado e planejado. Então controla para não precisar fazer o acerto, né? E aí, a última ferramenta, que é a 7, é a curva ABC. O que é essa curva ABC, né? O que a gente entende? Vamos imaginar aí uma analogia. Nós temos, por exemplo, por classes sociais, né? As pessoas, a população aí, eu tenho a classe A, a classe B, a classe C. Então, a classe A são os muito ricos, que geralmente é 1, 2% ali da população. Aí eu tenho a classe B, que são os donos de empresa, que são ricos também, né? Então eu tenho aí um patamar um pouco maior, mas aí eu tenho a classe C, que já são os comerciantes, as pessoas que têm casa própria, têm carro, né? Mas ainda estão na classe C. Aí depois a gente tem a classe D, que já são pessoas que não têm imóveis, não têm carros, não têm rendas, às vezes está desempregado. Então a gente tem essas categorias, a gente consegue avaliar por renda, né? Por renda da população. No estoque, a gente classifica também essa curva ABC, o seguinte, faço uma contagem do meu estoque, vejo produtos, quantidade, o custo dele, somo tudo, aí coloco numa tabelinha. Aí nessa tabelinha eu vou classificando, então eu somei e fico no meu estoque, eu tenho 50 mil reais em dinheiro ali no meu estoque. Ou então, eu tenho um estoque pequenininho lá, meu, semanal, tal, então eu tenho 10 mil reais ali no meu estoque. Aí eu coloquei todos os meus produtos na tabela, eu consigo colocar em ordem decrescente. Então, vamos supor que se eu não tenho um sistema, eu faço isso ali numa planilhinha do Excel, aí eu coloco em ordem decrescente e vejo os que têm um custo maior para os que têm um custo menor, né? Então, eu vou nessa ordem decrescente. Aí eu vou pegar lá. Quais são os que têm um custo maior? Que representa, assim, do meu total do estoque, por exemplo, eu tenho 10 mil ali no estoque, que representa a maior parte, 70%, que é a média. Então, o que representa 7 mil reais no meu estoque? Eu vou ver aqueles produtos, eles são os produtos classificados como categoria A. Aí depois eu vou pegar os outros produtos que representam um pouco menos, em torno de 20%. 20 a 30% ali, né? Então, a média. Esses são da minha categoria B. E aí eu vou pegar depois os últimos produtos, que são os de custo menores, que representam em torno de 10% ali do meu total do estoque, que é a categoria C. Muitas vezes, os produtos que estão na categoria C são os que representam em volume, às vezes a maior parte. E os da categoria A, que são os mais caros, muitas vezes em volume, são os menores. Então, dependendo do seu negócio, porque cada negócio tem uma diferença aí nos seus produtos de classe A. Então, vamos supor que eu sou uma churrascaria. Os meus produtos de classe A vão ser as carnes. Só que dentro das carnes, eu tenho algumas, como filé mignon, como picanha, então algumas carnes mais nobres que tá lá na classe A. Eu tenho outros tipos de carnes que já vão para a classe B, né? E aí eu tenho acompanhamentos, que são o arroz, batata, né? Várias outras, farofa, tudo que entra como categoria C. Então eu tenho essa visão do meu estoque e isso vai me ajudar na hora de eu negociar com fornecedores, na hora de eu controlar a compra desses produtos, na hora de eu dividir os funcionários que vão mexer com esses produtos, precisam ser funcionários muito bem treinados para evitar desperdício, para controlar esses produtos, né? Então é uma série de coisas que eu consigo fazer ali na minha empresa a partir do momento que eu consigo fazer essa categorização ali, essa curva ABC. Agora vamos supor que eu montei uma casa de sucos. No caso da casa de sucos, quais são os produtos que vão representar para mim os de maior valor? Então, minha casa de suco, qual que é a minha matéria principal? São as frutas. Então, para mim, aí eu vou ter lá as frutas, mas aí eu tenho outras coisas, eu tenho açúcar, eu tenho água, eu tenho leite, porque eu faço vitamina, eu tenho outros acompanhamentos, outros produtos, mas o meu principal ali são as frutas para os meus sucos. Então, geralmente, elas que vão me representar
um maior custo no estoque, que vão estar classificados como a categoria A ali para mim. Mas dentro dessas frutas eu ainda vou ter aquelas mais selecionadas, um kiwi, um morango, né, uma pitaia, algumas coisas um pouco diferentes que são mais caras. E aí eu preciso ter um controle maior com elas, né? Eu preciso ter uma qualificação, um treinamento mais específico, porque imagina, você tá lá, pega uma fruta dessa super cara, ou por exemplo, um kiwi lá que tá mais caro, não tá fora de época, ou é importado, né, alguma coisa, aí chega a pessoa lá e vai descascar e tira aquele tanto de casca com uma boa parte da fruta, você vai desperdiçar muito. Imagina, né? Chega a doer no coração, isso aí. Porque você fala, gente, o dinheiro tá indo pelo ralo. Então você consegue controlar quando você faz essa curva ABC. Você conta lá o seu estoque, faz essa planilhinha e vê quais são os seus produtos classificados como A. Então são esses aqui. Deixa eu ver. Como que estão meus fornecedores desses produtos aqui? Como que tá a média de preço no mercado? O que que eu consigo negociar com ele? Eu tô tendo um desperdício porque ele não tá ficando bem armazenado no meu estoque, ou eu tô dando desperdício porque eu tô comprando, ele não tá aguentando segurar a validade daquele meu produto por X tempo, então eu preciso de entregas menores. Então, é tudo coisas que eu vou negociar com o meu fornecedor para conseguir ali controlar os meus custos, né? Então essa curva ABC, ela é muito importante para qualquer negócio que você tenha, seja uma casa de bolos, seja uma marmitaria, né? Seja uma lanchonete, qualquer coisa que você for ter, você precisa fazer esse controle. Eu sei que muitas vezes nós queremos abraçar tudo e fazer tudo. A gente quer controlar estoque, a gente quer fazer compra, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que manipular, a gente tem que fazer a propaganda do nosso negócio, tem que entregar. Então são várias coisas que a gente precisa fazer. Mas nós precisamos ter foco, né, no que é principal, no que de repente vai representar um custo, no que de repente pode impactar ali diretamente no meu negócio e fazer eu falir, não conseguir continuar, né? Então eu tenho que ver a necessidade de contratar uma outra pessoa para te ajudar. Ou essa pessoa vai para manipulação e você cuida ali da gestão, ou você contrata alguém para te auxiliar nessa parte de controles, de preencher planilha, de gestão, né? Então você precisa, como que você vai fazer? Vai precisar de alguém? Não tem como eu contratar alguém agora, não tem como eu ter mais funcionários na minha equipe. De repente, se você já tem uma equipe um pouquinho maior, não tem como eu contratar mais. Ou então sou só eu no meu negócio. E aí que entra a organização. Então você precisa organizar os seus horários, as suas rotinas e definir o que eu vou fazer tal horário, de tal a tal horário, o que eu vou fazer à tarde, o que eu vou fazer depois desse expediente, quais os dias que eu vou comprar, quais os dias que eu vou contar estoque, quais os dias que eu vou manipular. Então tudo isso é uma análise que você vai precisar fazer do seu negócio para poder se organizar e não ficar nada para trás. Porque até mesmo esses controles que você vai ter, que vai te proporcionar ali ter uma visão maior, vai te ajudar de repente também num investimento que você quer fazer ali, de maquinário, você quer ampliar o seu negócio, de repente você vai querer fazer um investimento, um financiamento de algum equipamento maior, de ideias, você vai conseguir viabilizar outros produtos. Você vai ver, eu estou conseguindo manter o controle, tá legal, e eu estou com ideias novas de outros produtos, é viável eu ter outros produtos nas condições que eu me encontro hoje? Então isso serve para todo o restante. Então se você não tiver uma boa gestão de estoque ali, um bom controle, você não consegue dar continuidade no restante, né? E aí, quando a gente fala de adaptar, o que eu falei lá no começo do vídeo, eu vou adaptar isso para o meu negócio. Então, todas essas ferramentas que nós falamos aqui são ferramentas de controle de gestão de estoque e que pode ser adaptada para vários tipos de empresas. Eu até dei para vocês vários exemplos aqui de empresas que eu trabalhei
Erros de estoque foi empresa grande que eu trabalhei que aconteceu isso. Agora, de recebimento também, de controle, já teve empresas pequenas também que a gente foi implantar esse controle de recebimento e todo esse processo, né? Ou eu vou montar, de repente, na minha casa, como eu falei, tem lá a minha despensa. Então, eu tenho que separar, o controle tem que ser até muito maior, porque eu tenho que separar o que é produto de uso pessoal da minha família e o que é produto do meu negócio. Então, eu não posso misturar, eu vou comprar, eu tenho uma marmitaria. Aí eu vou comprar arroz para minha marmitaria junto com arroz da minha casa, da minha família. Eu sei que você está ali no negócio, enquanto você está produzindo, de repente, eu vou almoçar aqui e vai entrar no custo da empresa, tudo bem que você está ali no meio, né? Ele entra com um custo, uma despesa ali de refeição para você que está trabalhando. Mas eu tenho a família inteira que vai comer, a gente vai jantar, vai comer no final de semana, vai tudo. É outro custo. Aí isso aí tem que sair de outro lugar. Isso que muita gente precisa entender, né? Que são custos diferentes. Então você começa primeiro fazendo essa divisão na sua despensa, o que é casa, o que é trabalho. E aí você tem que fazer um negócio sério, porque se é empresa mesmo, tem que ser separado. Não pode ser de brincadeira, né? Muitas vezes abre e fala, vou complementar minha renda, e aí fica como se fosse de brincadeira ali. Ela mistura tudo, vira uma bagunça, e aí não consegue ver dinheiro no final do mês, né? Então eu dou certeza pra você. Se você fizer isso que eu tô falando, todas essas ferramentas, essas planilhas, esses controles, você vai ter lucro, você vai conseguir aumentar, isso vai virar um negócio e você pode expandir tanto e se tornar referência em toda a região que você tá. Isso só vai depender de você e dos seus controles, ok? Então, se você gostou desse vídeo, gente, curte aqui, não esquece, por favor, compartilha, manda pro seu amigo, para aquela pessoa que de repente está precisando ouvir isso, se organizar também, tá? E não esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aí, clica no sininho para ser notificado e até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então, até mais!